Você consegue aí passar para a gente quais são os problemas mais comuns que a gente enxerga? E olha que os meus orientandos também enxergam um monte, hein, cara? Vamos lá. Primeiro, os problemas de pesquisas, em geral, não é sempre, mas em geral estão associados a um problema de ensino da ciência nas universidades, especialmente em nível de mestrado e doutorado. Estou falando em geral, tá, gente? Né? O que é isso de ensino da ciência e tal, não sei o que, Felipe? Vamos lá, vou dar 2 exemplos concretos sobre isso. Um exemplo, ainda existe muita universidade, muito curso, seja de graduação, mestrado, doutorado, enfim, muita universidade em que há um desconhecimento sobre como fazer pesquisa, não só do aluno. O aluno está ali para aprender, é isso mesmo. Né? Todo mundo chega sem conhecimento, né? É assim, a gente nasce igual um bebê, né? Quer dizer, igual um bebê não, sendo um bebê. E a gente vai adquirindo conhecimento ao longo da vida. Então, quando a gente entra na universidade, a gente não tem esse conhecimento científico, pelo menos a maioria das pessoas não tem, eu não tinha. Né? E aí o que acontece? O aluno, quando entra, ele às vezes encontra um professor que supostamente sabe de ciência, mas não sabe. Porque são esportes diferentes, como a gente fala aqui. Um é o esporte da titulação, outro é o esporte da pesquisa científica, outro é o esporte da produção acadêmica, tá? E o outro esporte, o da docência. Quando o cara entra na universidade, ele conhece um professor que está jogando esse jogo aqui, que é o jogo da docência, que pode também jogar o jogo da titulação, na maioria das vezes joga... Que é o mais próximo é o da docência, o jogo mais evidente é o da docência. As universidades, inclusive, 99% delas, o concurso é para docente. Sim. A pesquisa que vem no kit, né? Mas 99% estão preocupados com a docência apenas. Docência. Aí você tem outros tipos de instituições que contratam pesquisadores, concurso é para pesquisador. Mas universidade, a maioria, o concurso é para docente, né? E aí o cara entra para jogar esse esporte da docência. E às vezes ele tem a titulação também, né? Ele é mestre, ele é doutor e tal. Mas isso não quer dizer que ele joga o esporte da produção acadêmica ou da pesquisa científica. Só que ele vai para a sala de aula e ele assume a disciplina metodologia da pesquisa. E aí é que o bicho começa a pegar, né? Às vezes muda de nome, às vezes é introdução à pesquisa, às vezes é pesquisa científica 1, pesquisa científica 2, enfim, vai mudando aí os nomes, vai mudando tudo, mas o cara assume. Mas ele joga o esporte da docência, ele não joga o esporte da ciência, da pesquisa científica. E aí ele vai dar aula de pesquisa científica. Às vezes ele nunca fez uma pesquisa, tá? Ou ele fez um tipo de pesquisa que não tem a ver com o curso que ele está dando aula, né? Tem universidade que, inclusive, junta muitos cursos diferentes. Vai dar aula de metodologia, vai dar aula de metodologia, junta lá 20 cursos diferentes para dar aula de metodologia. Enfim, várias coisas acontecem. Daria para ficar aqui a gente o dia inteiro falando, né? Várias coisas acontecem em que você não tem, no geral, a pessoa certa para ensinar pesquisa na universidade, tá? Às vezes você tem pesquisadores exímios, mas eles não estão ensinando isso, tá? Não quero entrar nem nos motivos, mas eles não estão ensinando. Então, na minha suspeita, o que acontece? Você tem um problema de ensino de ciência, né? E especialmente de como fazer ciência, como desenvolver ciência, dentro de sala de aula. Ah, mas eu fiz iniciação científica, eu aprendi, mas é na iniciação científica, não é para todo mundo. Tem seleção, pô. Tem bolsista, não é para todo mundo, é para alguns que são selecionados. Ah, mas pode ser voluntário. Pode, né? Mas a bolsa ajuda. Ainda mais na graduação, pô, ajuda pra caramba. E tem um problema que é ainda mais grave, Arthur, que é quando o professor ele acha que metodologia, que pesquisa científica, o que deve ser ensinado é formatação de texto. É o que mais tem. O cara passa o semestre inteiro ensinando regra da BNT, sabe? O semestre inteiro, cara. E aí não dá, entendeu? Eu tive o meu professor no direito, né? Nas ciências sociais, não. Ciências sociais foi pedreiro. Mas no direito, o cara passou o semestre inteiro fazendo regra da BNT. Pô, regra da BNT eu baixo e leio. Eu não preciso de um ser humano para me dizer quando que é maiúsculo. Eu vou lá na regra da BNT e faço mímica, entendeu? Ah, é mais caixa alta, então caixa alta. Ah, é negrito, negrito. Então, isso tudo acontece. E é curioso, Arthur, você e eu, né, a gente participa de muitos cargos, às vezes, de gestão das universidades. E quando você faz um processo seletivo em que você tem vaga para metodologia da pesquisa ou
quando você faz um processo seletivo mais aberto e você pergunta quais as disciplinas que o cara ministra, metodologia de pesquisa é campeã. O cara, ele dá aula de tudo, inclusive de metodologia da pesquisa. Assim, quando você pega os candidatos, e você vê mais isso em universidade privada, que manda currículo, diz quais são as disciplinas, né? Na pública é um concurso para uma vaga muito precisa, né? Mas nas privadas, que você tem mais essa coisa do cara ele dizer quais disciplinas ele pode se candidatar ali, assim, a grande maioria dos candidatos diz que pode ministrar metodologia. E aí, quando você vai ver, o cara vai ministrar o quê, na verdade? A BNT. A BNT. Essa que é a parada. Então, isso gera problemas na pesquisa. E se vocês cometem os problemas que eu vou falar aqui, se perdoem, tá? Porque as chances são de que não tem a ver contigo. As chances são, né? E eu não tô querendo aqui também ser o dono da verdade, não. No sentido de só são esses problemas. Podem ser outros, mas eu quero aqui exemplificar, já que me perguntou aí os mais comuns, né? Com base na minha percepção do que eu vejo, né? Não quero dizer que é só isso, tá? Ou esses são os mais comuns de todo mundo, né? Mas, primeiro problema de pesquisa, não sabe perguntar, não sabe fazer pergunta de pesquisa, problema de questão norteadora, não sabe, né? E aí, se você não sabe perguntar, você não sabe prometer, e se você não sabe prometer, não tem como você cumprir. Perfeito. Eu não posso perguntar ou prometer em abstrato, necessariamente eu vou ter que cumprir no abstrato, e aí não dá para cumprir no abstrato. Pesquisa científica é precisa, né? Pesquisa científica é precisa, sabe? Então não se sabe perguntar, não se sabe prometer, sabe? Campeão do Corujão, qual é? Faço Corujão toda quarta às 10 da noite. Qual é a pergunta campeã do Corujão? Promessa de pesquisa. Promessa, sabe? É a pergunta campeã disparada do Corujão. As pessoas não sabem fazer. E tá tudo bem se você não sabe fazer. O que você tem que, na verdade, é agora tentar resolver isso, né? Metodologia imprecisa, né? Um outro problema muito comum. Metodologia muito imprecisa. A metodologia, a gente já fez, inclusive, projeto Carreira Acadêmica sobre isso, ela tem que obedecer um tridente, né? Caracterização do campo, coleta de dados e análise de dados. E a gente vê em muitas situações metodologias que não, é uma confusão generalizada, tá? Então, metodologia imprecisa também é uma coisa, um dado muito importante da gente considerar, né? Como um problema comum. Outra, execução imprecisa. Porque observa que isso é feito em cascata às vezes, né? A pergunta está mal feita, a promessa está mal feita, aí a metodologia vai ser mal feita e a execução daquilo que você colocou na metodologia também vai ser mal feita. A pesquisa, gente, é uma sequência decisória. E quanto pior você for na sequência decisória, maiores são as chances dessa pesquisa ficar muito complicada. Análise imprecisa, mais um efeito cascata disso tudo. Sim. Né? E por último aí, talvez, né, um dos maiores problemas do mundo acadêmico, quando a gente fala de pesquisa científica, é parcialidade duvidosa, né? Uma grande parcialidade. Meu Deus do céu. Eu não estou dizendo, não vou entrar nesse jogo, é possível ser imparcial, é possível ser neutro. Eu não vou entrar nesse jogo porque tem teorias super sofisticadas que defendem os dois lados, né? Mas agora, conscientemente, querer viciar dados, adulterar dados, meu Deus, ser generoso na sua interpretação, porque aquele dado lá vai te ajudar em alguma coisa. Isso tudo é inadequado. Então, na minha visão, com base no que eu vejo muito, né, nos programas de pós-graduação que eu dou aula, enfim, no programa de produção acadêmica eu vejo muita gente, os meus corujões aqui interagindo com a galera, esses são os problemas mais comuns.